Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai resolver algumas questões sobre Memórias de um Sargento de Milícias. São questões de vestibular, adaptadas ou tiradas diretamente da maneira como elas foram apresentadas na prova, ok? Então, vamos observar aqui essa primeira. Considerando as situações amorosas que se mostram no romance Memórias de um Sargento de Milícias, Manuel Antônio de Almeida, é correto afirmar que há um relacionamento amoroso desinteressado entre José Manuel e Luizinha, que se efetiva por um casamento feliz e duradouro. Gente, essa afirmação é incorreta. Olha só. Primeiro, José Manuel não tem por Luizinha um amor desinteressado, né? Não é uma aproximação desinteressada. Luizinha, ele sabe, vai herdar da tia quando a tia falecer, e ela já tem direito à herança deixada pelo pai, né? Pelos pais. Então, a aproximação de José Manuel e Luizinha tem um interesse econômico, tá, no casamento. E esse casamento nem é feliz nem é duradouro. Ela é infeliz durante o casamento e ela vai se tornar viúva muito jovem, muito cedo. É o que permite que, ali no desfecho do romance, Luizinho se reencontre com Leonardinho e eles possam ter o final feliz ali da história, terminando comicamente, como a maior parte dessas novelas das 6. A gente tem Memórias de Milícias um exemplo do que seria a clássica novela das 6 da Globo, com muito humor, um núcleo pobre de pessoas engraçadas, em que episódios engraçados acontecem e tudo termina bem com o casamento no final. Segunda afirmação. Cresce uma paixão entre Virinho e Leonardo, que resulta em união estável, consumada em casamento aprovado por todos, mesmo tendo o herói tomado gosto pela vida de vadio. Olha só. Virinho e Leonardo realmente eles têm um relacionamento, mas ele não resulta em união estável, muito menos a união consumada pelo casamento. Quem vai ter uma união consumada pelo casamento vai ser Leonardinho com Luizinha. E ele tem gosto pela vida de vadio, mas vamos lembrar qual é o desfecho do Leonardinho, né? Ele se tornando um sargento de milícias, um sargento miliciano, e se tornando agora um homem respeitável também pelo casamento, ele está mais se aproximando de uma vida de uma pessoa comum, da vida de uma pessoa que pertence ali a uma classe mais trabalhadora, embora não seja exatamente o foco dele, né? Ele não é essa pessoa que valorize tanto assim o trabalho, mas ele se aproxima um pouco mais dessa vida comum, canônica, valorizada pela sociedade de sua época e a nossa também. Estabelece com o casamento entre o padrinho e a comadre a regeneração simbólica da família burguesa e a criação no meio social que será capaz de modificar o comportamento de Leonardinho. Não, gente, não, 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 não. Padrinho e a comadre, eles não têm nenhum tipo de relacionamento amoroso, não tem nenhum casamento entre eles, não. Eles têm esses nomes por conta da relação deles com Leonardinho e com a família de Leonardo, né, que abandona esse menino quando ele ainda é muito criança. Ele é o padrinho de batismo de Leonardo e, sendo a comadre sua madrinha, ela é tratada pelos pais de Leonardo como comadre. Mas vamos lembrar que o Leonardinho não gosta muito da comadre, eles têm um relacionamento ali mais conflituoso, embora ela tenha boas intenções em relação a ele, e a relação afetiva mais profunda que ele tem é com o padrinho. Mas não tem esse relacionamento entre eles não, tá? Renasce em Luizinha o sentimento adormecido que nutria por Leonardinho, e após a decepção da primeira união conjugal, casa-se com ele em bodas festivas, e amparadas em herança recebida e na promoção às fileiras das milícias no posto de sargento. Perfeito isso aí, gente. Tem a herança de Vidinha, tem a de Luizinha, tem a herança que Leonardinho recebe também do padrinho. Então tem esse amparo da herança que os dois recebem e a promoção às fileiras das milícias, que eu já tinha aludido quando falamos do item ali em cima. Então, essa daqui é a resposta correta dessa questão. Mas para aprender, vamos ver qual é o erro da última alternativa. Resulta no casamento feliz de Leonardo Pataca com Maria das Hortaliças o nascimento de um menino, fruto de uma pisadela e de um beliscão, e que será a felicidade de todos, porque nunca será malsinado. Malsinado, gente, escrito assim, significa que ele vai ter má sorte, tá? Que a sina dele será uma sina negativa. O casamento de Leonardo Pataca e Maria das Hortaliças não é um casamento feliz. Vamos lembrar que Leonardo Pataca é o Leonardo pai, é o pai do protagonista dessa história. Maria das Hortaliças é a sua mãe. Eles se conhecem no navio, vindo
para o Brasil, ela agricultora, ele era um meirinho, ele era ligado ali ao funcionalismo público. Esse relacionamento, gente, esse casamento deles não é um casamento feliz. Vamos lembrar que a Maria das Hortaliças, ela traiu Leonardo Pataca e ele suspeita mais de uma vez. Quando a gente tem o fim desse casamento, o episódio que põe fim ao casamento, quando ele descobre que estava sendo atraiçoado, é a palavra que se usa lá. Leonardo já está suspeitando faz um tempo, mas eu li que ele flagra um homem pulando da janela da casa dele. E apesar de a coisa ser apresentada para a gente como se fosse uma cena muito cômica, é uma cena muito horrível, porque o Leonardo ele espanca a Maria das Hortaliças, assim, pesadamente, na frente do Leonardinho, que está alheio a isso, sendo um pestinha. Ele não é um menino que é sempre a felicidade dos outros, pelo contrário, ele é um pestinha. E enquanto a mãe está sendo espancada, o Leonardinho está ali rasgando os autos judiciais que o Leonardo trouxe para casa, né, o pai dele, como oficial de justiça, mais ou menos essa função dele. Ele leva os autos para cima e para baixo e o menino foi lá e fica rasgando. E aí, quando o Leonardo Pataca, o Leonardo pai, cansa de bater na Maria das Hortaliças, né? Cansou ali fisicamente e deu uma descarregada na raiva dele. Que vê o que o menino faz, ele pega o Leonardinho, assim, ele suspende o menino que está sentado no chão pela orelha, dá um chute nessa criança que ela vai cair longe, e a cena é apresentada como muito cômica, mas é, na verdade, assim, bem tensa. É um close errado do século XIX, bem grande, porque se faz humor com violência doméstica. Feio, seu Manuel Antônio de Almeida, muito feio. Então, a resposta a respeito dos enlaces amorosos está aqui nessa quarta alternativa, que seria a alternativa D, caso a gente tivesse aqui as alternativas elencadas em ABCDE. Tudo bem? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2014, teve uma questão que tinha 3 afirmações. Ela tinha um gabarito depois para você indicar o que estava certo e o que estava errado. Aqui a gente só vai marcar as corretas, tá? Aqui nas caixinhas de seleção. Considere as seguintes afirmações sobre o romance de Manuel Antônio de Almeida. O romance está integrado à estética romântica. O protagonista, Leonardo, é um herói nacional virtuoso e sem desvios de caráter. Não. Uma característica peculiar desse romance é uma coisa que torna ele ali uma exceção dentro do geral do romantismo, é que Leonardinho é um herói picaresco, ele é um malandro. Isso é um desvio de caráter, não é um desvio grave, ele não é uma pessoa ruim, mas ele está longe de ser aquele personagem idealizado pelo romantismo, como ele tradicionalmente se desenvolvia. Então, a gente não vai marcar essa afirmação. O livro é narrado em primeira pessoa por Leonardo. Não, gente, o foco narrativo desse livro é em terceira pessoa. É um elemento que é estranho a ele, porque normalmente quando a gente tem um livro de memórias, são as memórias de quem escreve, essa pessoa está lembrando, então geralmente a narração é em primeira pessoa. Mas aqui a gente tem a narração em terceira pessoa, então também não vamos marcar essa afirmação, tá? Trata-se de suas memórias desde o abandono da terra natal Lisboa até a nomeação como sargento de milícias no Rio. Aqui tem um segundo erro. Quem abandonou a terra natal Lisboa foi o pai do Leonardinho, que é o Leonardo Pataca. O Leonardinho ele nasce no Brasil, tá? Personagens como o compadre, a comadre e a vizinha são representantes da classe popular, a base constitutiva do romance, que além do mais está escrito em tom humorístico. Verdade, isso aqui é a única que a gente vai marcar. É outro elemento que é específico desse romance. Geralmente o romance urbano brasileiro, ele foca em personagens que, se não são exatamente da elite, são muito próximos e têm acesso a ela. Eu estou pensando quando eu faço esse adendo no Paulo, de Lucila, no Augusto, de Diva, e no Fernando Seixas, de Senhora, que são os 3 protagonistas masculinos desses romances urbanos de Alencar. Porque eles não são exatamente ricos, mas eles têm acesso às pessoas da elite. O Augusto como médico, o Paulo via Lúcia por conta da cortesã muito bem relacionada, e o Fernando porque ele sacrifica a própria família para, enfim, gastar nas festas em um primeiro momento. Depois tem as outras questões desse romance, mas não é o momento da gente discutir isso.
Então, é outro elemento que é peculiar dessa obra do Manuel Antônio de Almeida. Agora a questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2015, sem nenhuma alteração, tá? Exatamente como foi lançado naquela prova. De novo, se pede a alternativa correta a respeito do romance, e aí temos as seguintes afirmações. Leonardinho é filho de agricultores portugueses e imigrantes que vieram para o Brasil junto com Dom Manuel. Opa, peraí, calma. Quem veio para o Brasil foi Dom João VI, não foi Dom Manuel. A mãe de Leonardinho é agricultor, o pai não. Não, não. O compadre e a comadre representam um trabalhador da indústria que nascia na Organização Econômica Brasileira. Opa, povo, desenvolvimento da indústria no Brasil é coisa ali de bem finalzinho do século XIX e representação literária mesmo só vai ter na literatura do século XX. Então, não. O romance se passa no tempo de Dom João VI. Não, não, não. Fora, fora. A união entre o jovem Leonardo e Luizinha estabelece como marca romântica do romance, pois recupera o ideal do amor juvenil coroado pelo casamento. Opa, nada de errado nessa afirmação, vamos deixar ela aqui separadinha, olhar as últimas duas. Leonardo é o típico herói romântico, sonhador e devotado à amada. Não, ele não é um típico herói romântico, ele é um herói picaresco, como eu já falei antes. O romance não apresenta a definição de coordenadas temporais e espaciais, pois sua ação pode ocorrer tanto no Rio de Janeiro quanto em Salvador. Não. É muito específico o espaço desse romance, o Rio de Janeiro, e por isso ele é classificado como um romance urbano. Se ele tivesse esses dois locais, dependendo do tempo de trama que fosse dedicado a cada um deles, a gente poderia talvez chamar um romance regionalista, mas não existe essa divisão, não aparece Salvador nessa história, fora esse último item, tá? A resposta está aqui na terceira alternativa, seria a alternativa C. Tudo bem? Agora, na FGV, já na frase de abertura das Memórias de um Sargento de Milícias, era no tempo do rei, essa é a frase de abertura do romance, ele começa assim, que remete ao mesmo tempo à abertura padrão dos contos da carochinha. Se você não sabe o que são os contos da carochinha, contos de fadas, tá? Era no tempo do rei, lembra a gente, era uma vez, no tempo de reis, princesas, estrutura do conto de fadas, ok? E ao período joanino da história do Brasil, período do governo de Dom João VI, que é quando se passa a história. Manifestam-se as duas modalidades do tempo presentes nessa obra. Então, nessa frase que ambiguamente a gente pode ver representados esses dois elementos, manifestam-se as duas modalidades do tempo presentes nessa obra. Uma de caráter lendário e intemporal e outra de caráter histórico bem determinado. O convívio dessas duas modalidades do tempo indica que, do ponto de vista dessa obra, a história brasileira caracterizou-se pela conjunção de. Então, olha só. As 5 alternativas vão combinar duas expressões que devem aqui mostrar para a gente, olha, um contexto histórico bem determinado e um tempo lendário. O tempo lendário é aquele que é intemporal, permanece sempre o mesmo. O tempo histórico é aquele que está sempre em mudança, porque novos fatos vão trazendo novas realidades. A gente precisa, então, encontrar aqui expressões que remetam a essas duas características e expressões que também constituam um par de antítese, né? Um par antitético. Então, a gente tem mudança e imobilismo, realismo e alucinação, religiosidade e materialismo, liberdade e opressão, localismo e cosmopolitismo. Olha só, o que está aqui relacionado a duas categorias de tempo é isso aqui, mudança e imobilismo. O tempo que permanece sempre o mesmo, que é o tempo da lenda, e o tempo em que a gente vai vendo mudanças sociais, que é o tempo histórico. Realismo e alucinação não são modalidades de tempo, nem religiosidade e materialismo, muito menos liberdade e opressão, e localismo e cosmopolitismo. Esses elementos são antíteses que estão relacionados a outros elementos da cultura, mas não a categorias ou formas de percepção de tempo. Tudo bem? E aqui, a última dessa listinha de questões, a gente tem um trechinho e a gente tem 3 afirmações. A gente também vai de novo aqui identificar qual afirmação é correta ou quais são corretas. Desta vez, porém, Luizinho e Leonardo, não é dizer que vieram de braço.
como este último tinha querido quando foram para o campo. Foram mais adiante do que isso. Vieram de mãos dadas, muito familiar e ingenuamente. E ingenuamente não sabemos se poderá aplicar com razão ao Leonardo. Considerar as seguintes afirmações sobre o comentário feito em relação à palavra ingenuamente na última frase do texto. Então, aqui. Ingenuamente não sabemos se poderá aplicar com razão ao Leonardo. Tá aqui o narrador está pondo em xeque se aquele andar de mãos dadas do Leonardo era uma atitude que se poderia chamar de ingênua. O narrador aponta para a ingenuidade da personagem frente à vida e às experiências desconhecidas do primeiro amor. Não. O narrador, por saber quem é Leonardo, põe em dúvida o caráter da personagem e suas intenções. Sim, ele está questionando aí se Leonardo estava sendo ingênuo e quais eram as intenções dele. O narrador acentua o tom irônico que caracteriza o romance. Sim, ele está usando a ironia porque ele sabe que não pode aplicar isso em relação a Leonardo, tá? Ele diz que não sabe, mas no fundo ele sabe. Vamos lembrar que a ironia é isso, né? A superfície do texto faz uma declaração, sendo que o sentido do texto diverge dessa declaração, geralmente é o oposto dela, tá? Então, essas duas aqui estão corretas. Espero que com essas questões e essa resolução você tenha aprendido um pouco mais sobre esse romance. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.